Olá, meu nome é Marcela Rabelo e é com muito prazer que eu apresento o resultado da minha pesquisa da minha colega Sofia Prado e do nosso professor orientador Alessandro Silva sobre a avaliação da gravidade, sinais e sintomas da Covid-19 em pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. Em março de 2020, a OMS declarou pandemia pelo vírus SARS-CoV-2, que foi identificado pela primeira vez em 2019 na China. A apresentação clínica do Covid-19 ela é muito heterogênea, então ela pode variar de formas assintomáticas e leves, correspondendo à maioria dos casos, até formas graves da doença. As formas leves são caracterizadas aí, principalmente por tosse, febre, náusea, cefaleia, dor abdominal, oginofagia, e formas graves por dor torácica, dispneia, pneumonia, síndrome do desconforto respiratório agudo, entre outros. Todas as pessoas elas podem ser infectadas por esse vírus. Porém, existem fatores de risco que são fortemente associados a um quadro grave da doença. Entre eles a hipertensão, idade avançada, a obesidade, doenças pulmonares renais crônicas e a diabetes. A obesidade, um importante fator de risco para formas graves, é uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e um IMC maior ou igual a 30. É um problema de saúde pública de proporção global e, segundo dados do IBGE de 2019, um quarto da população adulta brasileira era obesa. E entra em cena a cirurgia bariátrica, uma grande alternativa para pacientes obesos que é eficaz tanto na perda de peso a longo prazo quanto na resolução ou melhora das principais comorbidades associadas à obesidade. Estudos realizados por vários autores de vários países que compararam indivíduos obesos e indivíduos bariátricos que tiveram Covid mostraram que as repercussões positivas da bariátrica no organismo resultaram em uma menor incidência de sintomas relacionados à Covid e formas menos graves, um melhor prognóstico da doença, com menor estágio de mortalidade, internação e necessidade de ventilação mecânica. Porém, aqui no Brasil, pouco se sabe da gravidade dos sinais e sintomas dessa doença em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, não havendo até o presente momento estudos realizados. Portanto, essa pesquisa objetivou avaliar a gravidade dos sinais e sintomas nesses pacientes bariátricos, de acordo com a classificação do Ministério da Saúde do Brasil. Além disso, identificar os sinais e sintomas mais incidentes e identificar a necessidade de internação, ventilação mecânica não invasiva e intubação. É um estudo de natureza básica, objetivo descritivo e abordagem quantitativa, e essa pesquisa foi realizada com pacientes de uma clínica de cirurgia bariátrica que efetuaram a cirurgia entre 2002 e 2019 e tiveram Covid antes de tomar a vacina e tiveram um diagnóstico laboratorial comprovado, seja por RT-PCR ou por sorologia. Os dados foram coletados por meio de um questionário online do Google Formulário e esses dados foram analisados utilizando um pacote estatístico para ciências sociais. A avaliação da gravidade, sinais e sintomas desses pacientes foi feita por meio de um manual publicado pelo Ministério da Saúde do Brasil, que classifica os sinais e sintomas em leves, moderados e graves. Participaram 60 pacientes dessa pesquisa, sendo 70% de sexo feminino, a idade média dos pacientes de 45 anos, 88% realizaram bypass gástrico como técnica cirúrgica e tinham um MC médio de 29. Com relação à gravidade dos sinais e sintomas, 33,3% tiveram classificação como leve, 6,7% como moderado e 60% foram classificados como grave. E apesar da maioria desses pacientes terem relatado sinais e sintomas graves, somente 4 pacientes de 60 necessitaram de internação hospitalar e uso de ventilação mecânica não invasiva. E nenhum paciente relatou a necessidade de intubação e internação na UTI. E todos esses casos que necessitaram de internação e uso de ventilação mecânica não invasiva eram pertencentes do grupo de sobrepeso e obesidade, e foi observado um aumento de risco em pertencer a esse grupo para aqueles que necessitaram de internação IVNI. Com relação aos sintomas mais incidentes, a fadiga está no topo, com 90% dos casos, seguido pela cefaleia, em terceiro pela congestão nasal, em quarto pela analgia, em quinto pela tosse. E a presença de tosse foi associada ao sobrepeso e à obesidade, corroborando com o estudo de Raji Fatalian, que analisou 975 pacientes com Covid-19 e demonstrou que esses pacientes com obesidade eram mais propensos a apresentar tosse em comparação com pacientes com peso normal. Bom, eu agradeço bastante pela apresentação, finalizo agora com vocês. Obrigada.